Ei pessoal, bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem e prontos para explorar o fascinante mundo de histórias misteriosas. Tudo começou numa noite de verão de 1987. Eu estava sentado na varanda da minha cabana, aproveitando o ar fresco, quando notei algo estranho perto da linha das árvores. Uma figura enorme estava parada, quase sem se mover. Seria um urso, pensei. Talvez, mas aí vi os olhos dela. Não eram como os de um animal. Eram inteligentes, quase humanos. Ela deu um passo à frente, e a fraca luz da varanda revelou sua forma. Era mais alta que qualquer homem, coberta de pelos castanho escuros. Mas o que mais me chamou a atenção foi sua barriga inchada. Ela estava grávida. Por um longo momento, nós apenas ficamos nos encarando. Prendi a respiração, esperando que ela avançasse ou fugisse, mas ela não fez nenhum dos dois. Só me observou. Eu não me senti com medo. Era como se ela estivesse tentando se comunicar. Então, tão silenciosa quanto apareceu, ela se virou e voltou para dentro da floresta. A partir daquela noite, ela continuou voltando. A cada poucos dias, eu a via na beira do bosque, sempre à distância, nunca chegando perto demais. Comecei a deixar comida, frutas, legumes, até pão. De manhã, tudo sempre desaparecia. Eu comecei a me perguntar, por que ela vinha aqui? E mais importante, do que ela tinha medo? Nos meses seguintes, ela continuou voltando. Cada vez ficava um pouco mais. Parecia curiosa sobre mim, inclinando a cabeça sempre que eu me movia, como se estivesse tentando entender quem ou o que eu era. Eu comecei a deixar comida em um toco de árvore perto da floresta. Maçãs, frutas silvestres, peixe. Pela manhã, sempre sumia. Às vezes, eu encontrava padrões estranhos feitos com gravetos e pedras deixados ali, quase como presentes. Então, numa noite, algo estranho aconteceu. Eu estava dentro de casa quando ouvi batidas suaves na parede da cabana. Não eram fortes nem agressivas, apenas toques leves. Saí, e lá estava ela, mais perto do que nunca. Sua barriga agora estava muito maior. Ela estava prestes a dar à luz. Mas havia algo diferente. Ela continuava olhando por cima do ombro, para dentro da floresta escura. Sua postura estava tensa. Então, ela soltou um rosnado baixo e profundo. Não era aviso, nem ameaça. Era preocupação. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Algo estava lá fora. Algo nos observava. Antes que eu pudesse reagir, ela se virou e desapareceu entre as árvores. Aquela noite, mal dormi. Pela primeira vez desde que a conheci, tive a terrível sensação de que algo estava chegando. Um dia, ela simplesmente parou de aparecer. No começo, pensei que fazia sentido. Ela provavelmente estava cuidando do bebê, escondida para protegê-lo. Talvez tivesse encontrado um lugar mais seguro no interior da floresta. Mas conforme as semanas passaram, a preocupação tomou conta. Algo parecia errado. Fui procurar. Caminhei pelas trilhas que ela costumava usar, procurando rastros, qualquer coisa. Nada. A comida ficou intocada. O ar parecia parado. A floresta, vazia. Então, numa noite, ouvi um som. Não eram seus grunhidos familiares, nem seus rosnados suaves. Era diferente. Um grito profundo e arrepiante. Não humano, não animal. O tipo de som que faz o sangue gelar. Peguei minha lanterna e meu rifle e me forcei a caminhar em direção ao som. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que ecoava nos meus ouvidos. Então eu vi um galho quebrado ao meio, pegadas enormes na lama, mais profundas do que qualquer uma que eu já tinha visto. E então sangue, sangue escuro, fresco. Ela tinha estado ali e tinha sido ferida. Girei devagar, examinando a escuridão, me sentindo completamente exposto. Ela estava em algum lugar, mas a verdadeira pergunta era: o que havia alcançado ela?
Por semanas procurei. Fui mais fundo na floresta do que jamais tinha ido. Segui galhos quebrados, rastros fracos, terra remexida. Até que uma noite encontrei algo, uma clareira, e no centro dela, ossos. No começo, disse a mim mesmo que eram ossos de animais, mas alguns eram grandes demais. Pareciam humanos. Um frio percorreu minha espinha. Então vi outra coisa, uma pegada, profunda, enorme, fresca, maior que qualquer pegada de pé grande comum, maior que a dela. E então eu ouvi um rosnado baixo, profundo, poderoso, perto demais. Virei lentamente a cabeça. Nas sombras havia uma figura gigantesca. Não era ela, era outra coisa, mais cruel, mais forte, diferente. Os olhos dele brilhavam vermelho na luz que desaparecia. O peito subia e descia, como se estivesse me esperando. Eu não me mexi, não respirei. Então um grito, o mesmo grito aterrorizante que eu ouvi na noite em que ela desapareceu. E num instante, a criatura virou e sumiu entre as árvores. Eu tinha minha resposta. Ela não tinha ido embora. Ela tinha sido caçada. Voltei para casa abalado. Não tinha provas, nenhuma evidência. Só a sensação no fundo da alma de que algo terrível havia acontecido. Por dias, não consegui dormir. Qualquer som lá fora acelerava meu coração. Eu continuava me perguntando: ela ainda estava lá? Então, algumas noites depois, aconteceu algo. Uma batida, suave, gentil. Congelei. Outra batida, não agressiva, não ameaçadora, apenas um sinal. Peguei minha lanterna e saí, as mãos tremendo. A floresta estava silenciosa, o ar pesado. A luz da cabana piscava enquanto eu avançava. E então eu vi. Sobre o toco de árvore havia uma pedra. Não uma pedra qualquer. Ela havia sido colocada cuidadosamente no centro. E ao lado dela, um único fio de pelo escuro. Meu peito apertou. Era dela. Ela estava viva. Em algum lugar ela tinha sobrevivido. Fiquei olhando para a pedra, o pensamento correndo pela mente. Aquilo era um adeus ou um aviso? Respirei fundo, encarando a escuridão além das árvores. Em algum lugar, algo ainda observava. E eu não sabia se era ela ou a coisa que a caçou. Depois daquela noite, nunca mais a vi. Parei de deixar comida, parei de entrar na floresta, mas nunca esqueci. Algo dentro de mim havia mudado. As árvores, minha casa, tudo parecia diferente, como se eu tivesse testemunhado algo que não deveria. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. A vida seguiu, mas minha mente não. Algumas noites eu me sentava na varanda, encarando a linha das árvores, ouvindo, esperando, e de vez em quando eu jurava ouvir algo. Não um grito, não um rosnado, apenas uma batida suave, distante, 3 toques lentos ecoando na noite. Minha pele arrepiava, minha respiração travava, mas lá no fundo eu não sentia medo, porque eu sabia que era ela. Em algum lugar ela ainda estava observando, ainda esperando. Não por mim, mas por outra coisa, porque a floresta nunca esquece, e nem as coisas que vivem dentro dela. Ninguém acredita quando conto essa história. Dizem que imaginei tudo. Dizem que era um urso. Mas eu sei a verdade. A floresta lembra. E se algum dia você estiver no meio dela, ouvindo à noite, e escutar uma batida suave na parede da sua cabana, não atenda. Ela pode estar observando, ou pior, outra coisa pode estar.